Pessoal, vamos começar, então, com, né, nossa queridíssima Desculpa, professora, Virginia, desculpa colega. aí por inverter aí, mas Não, somos imagina, colegas. tá tudo certo, tá tudo certo. Então, vamos começar aqui com a nossa queridíssima ex-aluna, professora, colega. É sempre uma felicidade quando a gente chama, né, um ex-aluno de colega. É que eu não tenho, assim, não cabe no meu peito, é maravilhoso saber que a gente está aí nessa trajetória juntas, assim. Então, professora Viviane Pobel, por favor, eu infelizmente não estou com a sua mini bio aqui, senão também faria todas as apresentações, mas vou jogar agora o protagonismo para você. Por favor, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Eu escuto muito Sim, bem. né? Ah, então tá ótimo. Então, gente, eu sou professora formada pelo ISAT, né? Uma das primeiras turmas formadas pelo ISAT. Tenho muito orgulho disso. Antes de ser do ISAT, eu fui aluna do IBEU, né? Aprendi a língua espanhola pelo IBEU, foi onde eu me apaixonei pela língua espanhola, e depois disso, a Fabiana, né, que chegou a me encontrar no IBEU, né? E hoje me fez esse convite, muito obrigada, Fabiana. E aí, depois de ter sido aluna do IBEU, depois de ter tido esse contato com a língua espanhola, que eu me apaixonei pela língua espanhola, eu decidi fazer, então, a graduação em letras, né, português e espanhol, e a universidade escolhida foi o ISAT, né, e não poderia ter sido melhor em todos os sentidos. Eu tive professores espetaculares, né, de quem eu vou falar um pouco também, dos quais eu vou falar um pouco aí rapidinho. É, Tive uma graduação perfeita, né? Que vocês estão tendo agora a oportunidade de ter também. Então, deixa eu me apresentar novamente. Eu sou a professora Viviane Poubel, formada em Letras, Português e Espanhol, né? Pelo ISAT, e pós-graduada em Literatura Brasileira, tá? A minha pós-graduação eu já não levei para o lado da língua espanhola. E pretendo, né? É o que eu vou conversar com vocês. A gente está aí agora pensando num mestrado, mas isso já é conversa mais para frente. Então vamos lá, gente. O que eu me dispus a falar aqui, né? Quando a gente está na faculdade, a gente fica pensando assim: o que vai ser no meu futuro? O que vai acontecer comigo quando eu sair daqui, né? E essa era a minha expectativa, a expectativa de todo mundo. A gente fica pensando, né? O que vai ser do nosso futuro. E aí, o que eu poderia dizer para vocês, né? Primeiro que a gente tem que pensar o que é sucesso para a gente, tá? Eu me considero uma professora de sucesso hoje, mas cada um vai ter uma visão diferente de sucesso. O sucesso, ele é uma coisa muito particular, né? O sucesso, ele é uma coisa pessoal, né? E dentro da nossa profissão existem diferentes metas de sucesso, né? Dentro da a nossa profissão, ela tem diferentes metas aí. Algumas pessoas que vão estar se formando aí em língua estrangeira vão pensar no sucesso, às vezes, dar aula em grandes cursos, como o próprio IBEU, né? Outras pessoas vão pensar em sucesso como dar aula em grandes escolas, né? E outras pessoas, como eu, vão pensar no sucesso pensando talvez em conseguir passar em concursos, os concursos que você almeje, né? E sucesso para mim foi isso, tá? Porque era o que eu pretendia já desde a graduação. Ser professora concursada, né? Ser professora dessa questão do funcionalismo público. Acho que a gente acrescenta muito socialmente quando a gente trabalha, né, no setor público. A gente tem aí um acréscimo muito grande, né, para a sociedade. A gente pode contribuir muito socialmente quando a gente trabalha nesse setor,
né? E algumas pessoas vão pensar, talvez, eu quero ser professor universitário. Então, cada um de nós vai ter uma visão diferente aí do sucesso, né? Porque isso, como eu acabei de dizer, é uma coisa pessoal, é uma coisa muito única, né? Mas eu vou falar para vocês da minha jornada, né? Então, na minha jornada, né, que eu considero uma jornada de sucesso, graças ao IBEU, né, e ao ISAT, é, eu tive professores espetaculares, né, que ensinaram muito. E aí é que conta a nossa disposição de sugar ao máximo esses professores, né? Deixa eu ver aqui, porque eu não estou vendo vocês. É, e então, o que eu aconselho vocês já de antemão, assim, é suguem muito dos professores de vocês, sabe? Os nossos professores, eles têm muito a trazer. Então, assim, eu vou ficar fazendo idas e vindas, tá, gente? Aqui no dentro de um contexto. Mas são necessárias essas idas e vindas. É, eu passei nos meus primeiros concursos públicos quando eu ainda estava na graduação, tá? Eu ainda estava na graduação quando eu passei nos meus primeiros concursos públicos. Como vocês sabem, se você não passar dentro das vagas, né, ou mesmo passando dentro das vagas, os concursos, eles levam um tempo para fazer uma convocação, né, para convocar as pessoas que passaram. E aí, quando eu estava ali no terceiro ano da graduação, eu comecei a fazer alguns concursos, sabe, com aquele intuito, assim, de vamos ver o que que acontece. E quando eu comecei a fazer os concursos, eu me senti muito preparada, né? Eu comecei a me classificar muito bem. Mas por quê? Porque eu estava ali dentro daquele contexto, né, da graduação, tirando o máximo daquilo. Porque quando eu entrei na graduação, eu pensei assim, eu vou trabalhar com isso aqui. Eu tenho que aprender isso aqui, né? Então, eu fui extraindo o máximo que eu podia dos meus professores, das aulas que eram dadas, do que eles estavam passando. Gente, às vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus, por que que eu estou estudando isso aqui? Vai, pensamos. Mas tudo isso que a gente está estudando é muito, muito necessário, tanto para a nossa prática dentro da sala de aula, quanto quando a gente quer prestar um concurso, quando a gente quer seguir adiante na carreira, numa pós, né? Enfim, tudo que a gente está estudando é muito necessário. E aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer os meus primeiros concursos, eu me senti muito preparada, porque quando a gente está lá e vai fazer o concurso, é, conta muito a sua preparação. Então, esses primeiros concursos, não houve um estudo extra além do que eu estava vendo na faculdade, tá? Porque como eu fui nesse, vamos ver o que acontece, eu estava focada na faculdade. E como que o nosso foco durante a faculdade, gente, ele é tudo, né? Porque o que cai no concurso é o que você está estudando aí, hoje, na sala de aula, tá? Então, o que vocês estão vendo hoje na sala de aula com esses professores é o que vai ser cobrado de vocês quando vocês forem fazer essas provas, né? Que podem trazer boas oportunidades para vocês, né? Então, absorvam tudo o que vocês puderem, tá? E aí, como funcionou essa jornada? Em 2009, eu concluí, né, a graduação e em 2010, em janeiro de 2010, eu recebi a minha primeira convocação. Eu não tinha nenhum documento da faculdade ainda de que eu tinha feito a conclusão, fui correndo aí na secretaria, pedi um documento que dissesse que eu tinha feito a conclusão, né? Na época, eles aceitavam, eu não sei como hoje em dia estão, que você não levasse o diploma, né? Que você levasse a certidão de conclusão do curso. E foi o que eu levei. A faculdade foi muito parceira nesse sentido, porque fez fora do prazo, né? No caso, porque eles sempre dão um prazo de 7 dias, eu tinha que apresentar a documentação rápido. Enfim, então, a parceria da faculdade foi
fenomenal até nisso, né? Que possibilitou que eu pudesse, que me entregou um documento, adiantou o prazo do documento para mim, que era para sair em 7 dias, e fez o documento na mesma hora para que eu pudesse levar, para poder assumir tomar posse, né? E junto comigo outros amigos também conseguiram. O que eu quero dizer com isso é que o que me deu esse embasamento, esse alicerce, para que hoje eu possa ser a professora que eu sou, né? Foram, de fato, os professores que eu tive na graduação, né? Foram esses professores que me deram a base para fazer essas provas, né? E para conseguir ser a profissional que eu sou hoje, tá? E aí, é, só um momento. E aí, gente, com essa base, né? Depois que você consegue o seu primeiro concurso, te tranquiliza, né? Para você seguir. Logo depois, eu passei no meu segundo concurso público. Professores podem ter 2 concursos públicos se não for em regime de exclusividade. Isso é importante, tá? Os meus não foram em regime de exclusividade. Então, eu consegui, em 2011, a minha segunda matrícula, o que para mim era muito importante, tá? Eu sempre, como eu falei, era o que eu queria, para mim era isso, né? Eu queria conseguir, então, essa carreira, seguir essa carreira de concurso público, tá? Então, em 2011, eu consegui passar para o meu segundo concurso público, assumir a minha segunda matrícula, tá? Então, sou funcionária até hoje da CEDUC, do meu primeiro concurso, e hoje também sou funcionária da Prefeitura de Saquarema. E aí a gente já tem uma outra história, né? Depois que você passa nos seus primeiros concursos públicos, porque primeiro você quer entrar, né? Primeiro você quer a sua matrícula. E depois, né? Você chegou onde você queria. E aí, o que acontece? Você vai começar a investir no seu estudo para conseguir matrículas ou concursos que você considere melhores, né? Que te dê melhores condições de trabalho, que te dê, por que não, um salário melhor também, né? E aí você vai começar, então, a formar aí como eu vou estudar agora para esses concursos que vão trazer essa ascensão na minha carreira, né? E aí a gente vem para uma nova etapa, né? A faculdade me deu a base, os professores foram perfeitos, você tem a base todinha aí com você, só que muito tempo sem ver aquele conteúdo, você vai esquecendo. Então você vai ter que retomar os estudos, né, daquele conteúdo que foi trabalhado, né, dentro desses 4 anos. Você vai ter que começar uma revisão desse processo, certo? E para mim, isso foi um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, porque no início eu foquei muito na língua espanhola, e como vocês sabem, hoje o mercado para a língua espanhola em relação ao concurso público, ele está mais fechado, né? Eles não estão abrindo tanto mais concursos para a língua espanhola, então eu tive que me voltar para a língua portuguesa, né? Eu hoje sou professora de língua portuguesa pelo município de Saquarema. E aí eu comecei a fazer outros concursos, né? E aí eu fui aprovada, né? Fui convocada para o concurso de Búzios, fui convocada para o concurso de São Gonçalo, fui convocada para o concurso de Araruama e fui convocada, o último agora, para Saquarema, né? E aí você vai vendo para onde você quer ir. Mas, como eu estava dizendo, você vai ter que elaborar aí um novo plano de estudos, né? Você quer, então, fazer novos concursos? Você quer estudar para isso? Isso vai ser, então, a sua meta do que você quer, né? Isso vai ser, então, para você
como eu falei, o seu sucesso, né? Porque a definição de sucesso é diferente para cada um. Se é isso que você quer, você vai ter que então elaborar esse novo plano de estudos. Como você vai elaborar esse plano de estudos? Já trabalhando, já desenvolvendo, né, aí a sua carreira. Como você vai fazer isso, né? E aí você vai ter que fazer planilhas, tá, gente? Vai ter que estipular um tempo de estudo é, diário ou semanal, né? Metas para você poder ter aí. A gente tem alguns cursos no mercado, mas eu estudei sozinha, tá? Então, assim, eu pegava os meus conteúdos, eu pegava os meus conteúdos de graduação, tá? E. Oi? Alguém falou alguma coisa comigo? Não, não, foi nada não. Pode seguir, obrigada. É, eu tô fora do tempo já? É porque eu não vi que horas eu entrei, Não, eu não sei mais o tempo. tá tudo certo, pode seguir. Tá bom. E aí vocês vão ter que elaborar um novo plano de estudos, tá, galera? E aí, como que você vai determinar isso, tá? Esse seu plano de estudos, tá? Você vai ver as disciplinas que caem na maioria dos editais, né? Então, pensando aqui em língua portuguesa, a gente tem normalmente a própria língua portuguesa, né? Obviamente, que é a sua disciplina. E aí eles têm tirado língua portuguesa geral e têm colocado só língua portuguesa específico, tá? Então você tem aí língua portuguesa específico, que você tem que ter domínio, e você tem pedagógico, né? Conhecimentos pedagógicos. Em alguns concursos públicos, eles estão colocando também conhecimentos da cidade, né? Ou conhecimento do regimento da cidade, né? Do funcionário público dentro daquela cidade. É, o meu conselho para vocês, que vocês estudem sempre, com frequência, a língua portuguesa, ou no caso, para quem quiser fazer inglês, porque, né, alguns de vocês são estudantes de inglês, língua portuguesa e inglês, né? No caso, a sua área e língua portuguesa, a área que você for prestar o concurso e língua portuguesa, e conhecimentos pedagógicos, tá? E aí, de uma forma geral mesmo. A gente tem tido mudanças aí, né? O novo ensino médio, isso tem caído. Então, o meu conselho para vocês é estudar isso. E aí, colocar um tempo, né? Semanal aí, metas semanais, né? De língua portuguesa e de conhecimentos pedagógicos, com metas semanais. Quantas horas eu posso estudar por semana? Né, gente? Eu não estou falando de ninguém deixar de viver, não, tá? Eu estou falando de metas alcançáveis, semanais, para que você possa aí pensar no seu concurso público, tá? Então, metas que você possa. Boa noite. Metas que você possa alcançar, tá? Então, essas metas seriam, sei lá, 5 horas semanais, 1 hora por dia, contanto que você tenha aí esse hábito de estudo, né? Isso seria muito, muito importante. E aí, saindo um edital que te interesse, de algum concurso de alguma cidade, dizendo que é, vai cair conhecimentos sobre a cidade, ou conhecimentos sobre o Estatuto do Servidor, é quando você vai pegar esse extra e vai focar, até porque conhecimentos pedagógicos e a sua área específica, você já vai estar dominando, vai estar muito tranquilo. Você vai pegar aquelas 5 horinhas semanais e vai dedicar para os conhecimentos da cidade, para o Estatuto do Servidor, né? Essas 5 horinhas semanais que você já estava habituado a fazer, saindo do edital, você vai dedicar ao as especificações, né, daquele edital que você não estava estudando ainda, né? E aí é muito importante, gente, que quem possa investir saindo da faculdade, né, após
a gente está conversando hoje sobre vocês que estão dentro da faculdade, mas é muito importante quem sair da faculdade já pensar logo numa pós, né? Porque isso é importante para entrar com títulos para esses concursos, tá? Os títulos eles fazem muita diferença na sua classificação, tá? Mas, como eu falei, os que eu entrei, eu ainda estava na graduação, né? Eu consegui me classificar muito bem, porque eu estava com tudo. Gente, vocês estão aprendendo agora, tá tudo fervendo aqui na cabeça de vocês, né? O conhecimento ele tá querendo sair, né? Vamos dizer assim. Então, como vocês estão agora na graduação, o conhecimento ele tá todo aí, né? É diferente quando a gente tem que ficar revisando, né? Parece que quando você está fazendo a prova, ainda nessa fase em que vocês estão, você chega a ouvir a voz do seu professor falando, e não é brincadeira, não é, quando eu estava nessa fase de graduação, fazendo os concursos, eu ouvia a voz dos meus professores falando, fazendo certos comentários em determinadas questões, sabe? As questões, elas é, vinham muito claramente, né? Então, é o que eu falei, façam o máximo agora dentro da graduação, porque é isso que vai trazer para vocês, né, a base para que vocês possam ser bons naquilo que vocês vão fazer, seja em qual área que vocês queiram seguir, né? E aí, continuando, né? Uma vez que você terminou a sua graduação e quer continuar, quer prestar o concurso público, né? Quer seguir essa área do serviço público, você vai, então, organizar o seu tempo, né? Com esses horários que a gente está dizendo, mas tem que ser uma coisa, metas que vocês possam alcançar, sabe, gente? Eu vejo muita gente falando sobre concurso público que às vezes não entra dentro da nossa realidade. Por quê? Aí você vê alguns concurseiros dizendo que você tem que estudar 8 horas por dia. Mas a gente trabalha, né? Eu já saí da graduação trabalhando, felizmente, dentro da nossa profissão, no meu caso, exercendo. E aí já saí da graduação com a convocação para um concurso público. Então, como eu ia estudar 8 horas por dia? Algumas coisas são fora da nossa realidade. Mas se a gente se empenhou durante esse período acadêmico, o conhecimento ele já está com a gente. O que a gente tem que fazer é o resgate desse conhecimento, que é muito mais fácil, é uma meta muito mais alcançável, vamos dizer assim, né? Resgatar um conhecimento que já está ali. Então, vamos trabalhar com metas que a gente possa alcançar, certo, gente? Com metas que vocês tenham como alcançar, né? E aí, é, qual a meta que eu posso alcançar? Você pode, aí essas 5 horas, né, semanais, são, você consegue 5 horas por semana, 1 horinha por dia? Então, essa é a sua meta, né? Ai, olha, Viviane, 5 horas por semana para mim ainda tá puxado. Assim, eu consigo sentar toda sexta-feira de manhã. Vai dar 4 horas aí por semana. Tá ótimo. Estuda essas 4 horas, certo? Se esse for o seu objetivo, né? Eu sempre vou ficar colocando isso, tá, gente? Se esse for o seu objetivo. Porque, como eu falei lá no começo, o que é sucesso para mim pode não ser para você. E tá tudo bem, né? Mas coloca ali, então, a sua metinha, né? Eu continuo com metas, tá, gente? A gente, as nossas metas e a gente alcança e depois a gente coloca mais um degrau. Então, assim, eu tenho outros concursos que eu quero fazer, que eu quero alcançar, e eu tô trabalhando com essas metas que eu tô falando com vocês, tá? E aí a gente coloca mais um degrau e tenta mais um concurso, e é isso, né? O sucesso, ele também.
vai depois, a gente alcança ali o sucesso, mas a gente quer subir mais um degrau nesse sucesso, né? E aí, qual é a próxima meta? Qual é o próximo concurso, né? E para isso, eu entendi que eu vou ter que continuar estudando. Ou seja, a minha formação, que eu me apresentei no início e falei para vocês que eu sou graduada e pós-graduada, eu entendi que essa formação hoje ela já não está sendo suficiente para as metas que eu quero alcançar, né? Para continuar tendo uma carreira de sucesso para mim, certo? Então eu vou continuar aí, vou aumentar o meu plano de estudos, né? Eu vou aumentar, no caso, hoje a minha ideia é seguir o meu processo de estudos para poder aumentar a minha meta. E vocês, gente, já começaram a se questionar o que é sucesso para vocês? Quais são as metas de vocês? É, o que vocês desejam, tá? Porque a gente entra na graduação e fala, ah, eu vou ser professor, mas você professor em qual lugar, né? A gente tem tantas coisas diferentes para fazer. É vasto, é amplo. Você quer ser professor aonde, né? Qual vai ser a sua linha de sucesso? Comecem a pensar, a refletir sobre isso e como você está trabalhando para atingir essa linha de sucesso. O que você está fazendo hoje para alcançar a sua meta, tá? Comecem a pensar e refletir sobre isso. A gente não tem muito tempo, né, para poder falar aqui, mas a minha ideia aqui hoje, nessa conversa com vocês, é colocar essa pulguinha aí, colocar vocês para refletirem qual é a meta de vocês, onde vocês querem chegar, onde vocês querem trabalhar, né? O que é sucesso para você dentro da formação que você está tendo hoje, né? Então, comecem a refletir sobre isso e se a meta de vocês for a mesma que eu tinha, né, e continuo tendo para mim, sobre o concurso público, comecem a fazer os concursos ainda na graduação, tá? Isso é assim, vocês vão com peso nenhum, porque vocês não vão se sentir obrigados a passar, afinal vocês ainda estão na graduação, vocês vão sentir como são essas provas de concurso público dentro da sua área, né? E vocês vão ver que o conhecimento está todo ali com vocês vão começar a sentir segurança, né? E também porque os concursos públicos eles demoram a sair e muitas vezes demoram a convocar. Então, você passando, mesmo que a sua classificação às vezes não seja tão boa, às vezes é o tempo suficiente de você concluir a graduação para ser convocado. Tá bom, desculpa, tô aqui. Ok. É, ok, gente? Então, comecem a refletir sobre o que é sucesso para vocês, tá? O que é e como vocês vão fazer para chegar a esse sucesso, ok? É, e é isso, gente. Já me colocaram ali a plaquinha para mim. Eu tinha tanto para falar, mas chega aqui na hora, a gente começa a falar. Eu tinha para falar sobre os meus professores, sobre como eles foram importantes mesmo, né, nessa carreira, é, nessa formação que eu tive. Vou só fazer então, já que ela colocou aqui para mim, que eu ainda tenho uns minutinhos, só para uma reflexão mesmo, que às vezes a gente pensa que os nossos professores, eles estão cobrando muito da gente, e de fato eles estão, é o papel deles. Eles estão preparando a gente para o que nós vamos enfrentar ali da melhor forma possível, para que nós consigamos sair da graduação os melhores profissionais possível, né? Então, valorizem os professores que vocês têm aí agora. Eles são maravilhosos, tá? Eles têm um potencial incrível para dar para vocês. E se hoje eu sou a profissional que eu sou, se hoje eu digo para vocês e coloquei da minha carreira que eu considero uma carreira de sucesso, eu devo tudo aos meus professores da graduação, os meus professores do ISAT.
E eu não tô falando isso assim, aumentando, eu não tô. Não, eu tô falando assim de coração. Eu devo tudo aos meus professores do ISAT. Eles me prepararam como eu nunca pensei que eu pudesse ser preparada para seguir uma carreira. É, e eu falei para vocês antes, eu ainda dando aula, ainda fazendo concurso, ainda ouço a voz deles, me passando conhecimento. Eles são excepcionais. O ISAT é excepcional. E eu me sinto muito, muito honrada de ter recebido esse convite, de poder ter falado um pouquinho para vocês sobre a minha carreira. É, Desculpa por qualquer coisa, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas é isso, gente. Então, e deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigada pela atenção de vocês. E deixo aqui o meu agradecimento final ao Isate por tudo, pelo convite de hoje e por todo o conhecimento que eu tive aí. E é inestimável, tá? Muito obrigada. Tá. Se você fica nervosa desse lado, imagina eu desse aqui, assim, eu só tenho a te agradecer de verdade, assim, porque nós somos uma faculdade pequena, né, privada, assim, são tantos desafios, assim, mas quando a gente escuta falas como a sua, a gente entende o nosso papel aqui e o que a gente está fazendo aqui. Eu vou mandar esse link para a Liege, que ela talvez muita gente a sua fala vai fazer muita gente chorar. Para mim, para mim, a nossa faculdade é gigante. Ela me tornou em quem eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, e eu tenho muito orgulho da profissional que eu sou hoje. Eu não duvido nada. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço. Eu não vou nem falar muita coisa, porque assim, depois dessa aula que você deu, aula misturada enfim, com essa partilha tão emocionante, tão bonita, assim, queria convidar você, assim, se você quiser, deixar o seu e-mail aqui para que as pessoas, né, possam entrar em Vou contato colocar. com você, seu Instagram, enfim, se você tiver um Instagram profissional, tá? Vou colocar o meu e-mail. Tá. E aqui a gente tem, né, assim, pessoas assistindo nas salas de aula, mas também temos pessoas assistindo aqui online, né? E eu queria abrir rapidinho, a gente ainda tem tempo para algumas perguntas, se alguém tiver alguma colocação, alguma troca, né? Se o pessoal, né, quem não tiver podendo falar, né, se quiser fazer aqui pelo chat também, não tem problema, tá? É, e, bom, vou dar um tempinho aqui para ver se alguém tem. Ih, ó, já tem gente correndo aí. Pra... A pessoa correu para abrir o microfone? Foi isso? As pessoas aqui. Pode falar, tá, gente? Assim, porque realmente, não vou mentir, não. Viviane deu o guia completo para vocês, assim, completíssimo. Do que fazer antes, durante e depois da formatura, viu? Porque eu, inclusive, sigo essa Bíblia dela até hoje. Tô eu aqui no pós-doutorado e tô seguindo aqui. Ó, Alan falou que quer falar. Alan, por favor, o microfone é seu. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de falar para a professora Viviane, sou Alana, agora professor do ISAT, e dizer que compartilho do seu sentimento, porque eu fui aluno do ISAT entre 2009 e 2020 e fiz a graduação em letras, depois a especialização, estudo da linguagem, e quero dizer, também tive professores maravilhosos, e na minha carreira como revisor, as aulas, principalmente de língua portuguesa, com o professor José Manuel, foram José essenciais. Manuel. José Manuel é Deus no céu e José Manuel na terra. Vou mandar o link para ele Sim. também, que ele não está aqui hoje de bobo, que ele está lá envolvido com as histórias em quadrinhos dele. Ele vai escutar isso também. Mas ele está com a gente também.
Ema, E ema, o que ema, cada um encontrei, com seus problemas. José Manuel continua falando isso? José Manuel. e o que encontrei no mercado foi justamente o que eu estudei no ISAT. Evidente que eu precisei fazer outros cursos, isso é plenamente normal, mas a base eu encontrei no ISAT. Então, normalmente, a gente tem aquele preconceito, uma faculdade particular, pequena, então vamos encontrar professores meio descompromissados, né? E, no entanto, eu vi totalmente diferente. Então, parabéns pela sua apresentação, realmente me representou como Que bom, ex-aluno do ISAT e como professor hoje do ISAT. que bom, que bom. E é o que eu estava falando, cada um vai ter uma diferença no que é sucesso. Você, hoje, professor do ISAT, né? Nossa, sucesso, muito sucesso. E a gente seguiu caminhos totalmente diferentes, né? Você seguiu um caminho para ser professor acadêmico. E é, e é a sua visão de sucesso. E parabéns, professor. Gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Tem uma pessoa colada ali na televisão, ali do lado da sala, eu não sei se ela quer falar ou se ela só está. Tem uma mão, uma mãozinha assim, ó, assim na tela. Eu também vi. Eu imaginei que ela estivesse tentando mexer na tela, mas Tudo bem, não tem problema não. Bom, gente, só lembrando que vai ficar gravado, a gente vai colocar lá no YouTube do ISAT. Hoje a gente teve algum problema técnico, não sei o que aconteceu, né? Que a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo, como a gente sempre faz, mas assim, quem ainda não teve oportunidade, né, de conhecer o canal, por favor, conheça, se inscreva, né? E mais à noite, né, mais tarde, a gente já vai ter esse momento tão bonito, tá? Compartilhado aí na rede. E mais uma vez, professora, muito obrigada. Assim, só me dá mais orgulho de chamar, né, de chamar de colega, assim. Estou contando os dias para escutar a novidade. Passei no mestrado, concluí, defendi. Passei no doutorado, não foi concluí. isso que eu falei, não, mas você já entendeu que era isso que eu queria dizer, né? É isso, é a minha próxima meta. A minha mente, inclusive, assim, se precisar de qualquer auxílio para rever projeto, né, buscar orientação de instituto para fazer, por favor, assim, né, o ISAT ele não encerra o contato, né, com os seus egressos uma vez que se formam, assim, muito pelo contrário, Olha, você está tá? oferecendo, você sabe que eu já tô aqui te buscando aqui agora. Fica Já vou estar tranquila, contratando você mas daqui a pouco. é isso. Inclusive, vamos começar a publicar na revista do ISAT, porque isso conta ponto também, quando você for. Tá me convidando, já tô aceitando tudo. Tá dizendo Não, para mas mim, já tô. a ideia é essa, assim, quando a gente entra na faculdade, né, a gente entra, assim, relativamente cedo, né? Na verdade, eu tenho três faculdades. Além do mestrado, além do doutorado, além das zilhões de pós que eu ainda faço até hoje, assim, é, eu tenho três faculdades, né, três formações. Então, assim, uma foi, de uma certa maneira, complementando a outra, né? Mas, assim, a gente entra muito cedo, sem saber ainda, né? E à medida que a gente vai passando pelas situações da vida, a gente vai se reafirmando nas nossas vontades, né? Nos nossos desejos e tudo. Então, entendendo isso, né, a gente entende que um curso de formação ele é contínuo. E, Sim. né, então, assim, realmente a gente está aqui para isso, para dar suporte para vocês nessa. Aí, Jairo está aqui, falou tudo agora. Mas é isso, a gente está aqui para dar suporte, não só enquanto vocês estão com a gente, mas, né, vocês estão levando o nosso nome também, né, aí para o mundão. Então, assim, a gente tem orgulho disso e a gente quer estar do lado de vocês, tá? Então, por favor, gente, venham sempre, Já tô entrando em por contato favor, aqui. por favor, por favor. Todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem meu e-mail, todo mundo tem aqui, faculdade pequena é assim, todo mundo.
Tem contato, tá? Vai ser um prazer, vai ser um É prazer. pequena só no tamanho, porque de resto nós somos gigantes. Nós, porque Obrigada. eu sempre serei Claro, Nath. sim, sim, sim. Você é um fato. Assim, você, Alan, todos nós somos, tá? Muito Professora, obrigada. muito obrigada. E assim, eu achei, na verdade, muito interessante essa inversão de apresentações, porque muito do que você falou agora, eu entendo, porque eu também estou professora do estágio, né, Jairo? Né, tô vendo vários alunos aqui hoje estão acompanhando, né, que estão no estágio e que irão fazer a primeira prova prática do ENAD, né, que é a grande mudança do ENAD esse ano. Né, mas aí eu vou passar a bola para a professora Sandra, que está aqui, eu vou compartilhar agora a apresentação dela, é, e para que ela comece aí a contar, né, essas novidades. Mas, gente, não se iludam. Assim, uma coisa está conectada com a outra. Se vocês pegarem a fala da Viviane, é exatamente como vocês vão se preparar para o ENAD. Assim, porque está tudo aí. Ela já disse tudo, tá bom? Por favor, professora Sandra, agora é com você. Pode abrir o seu microfone e vou compartilhar aqui a sua apresentação. Pronto, ok? Sim, sim. Você pode começar a falar que enquanto isso eu estou abrindo aqui o Tá arquivo. bom. É, então, a Virgínia terminou exatamente de onde eu gostaria de começar, não é? Falando, ratificando o que a professora Viviane terminou. É exatamente isso, não é? Ela utilizou aí várias falas que eu utilizaria. Desculpa, gente, primeiramente, boa noite, mas a tensão de chegar aqui, Zoom em inglês, Zoom aparece isso, aparece aquilo, realmente dá um aquele tremorzinho, mas eu estou segura daquilo que eu vou falar, porque tenho discutido muito com a Virgínia, temos feito uma parceria muito bacana, não é tudo que nós fazemos uma troca com a outra, porque o objetivo do ENAD não é meu nem é dela, é o objetivo de todo um sistema voltado para a melhoria do ensino, a melhoria das práticas docentes, os nossos cursos de licenciatura, bacharelados também, nesse momento não será o bacharelado, serão as licenciaturas. Então, como a Viviane colocou, realmente eu pensei muito nisso. Eu falei, como tem que se falar sobre a questão do que se aprende na instituição. Não é apenas uma questão conteudista, nós temos que prestar atenção no nosso professor. Quem é esse professor que está à nossa frente? O que ele pede, que às vezes parece ser enjoadinho, ser chato, mas é o que nós temos que registrar, é o que nós temos que escrever, é o que nós temos que perguntar. São dúvidas mesmo, vocês têm que ter muitas dúvidas, porque nós, professores, estamos sempre nos preparando para a apresentação do nosso trabalho, sempre para a apresentação das nossas aulas, sempre em função do que é melhor para os nossos alunos e para a nossa instituição. Eu entendo e acredito que, paralelo a tudo que se aprende numa instituição, o respeito a ela é fundamental, porque nós vamos carregar essa instituição com o maior prazer e a maior honra sempre na nossa carreira. De onde você veio? Eu vim do Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira. O que você sabe? O que a professora Viviane sabe? Os concursos que ela passou, tanta essa relação de honrarias que ela teve, pela competência que ela apresentou e pelo que ela atribuiu àquilo que os professores buscaram, não é, trabalhar conosco. Então, eu fiz não é um pequeno resumo, eu já fiz 3, né, Virgínia? Fiz um primeiro sobre o ENAD, onde
eu peguei o edital, estou contando a história do ENAD para vocês um pouquinho, peguei o edital e fiz um apanhado de todo, porque ele é imenso. Inclusive, o pessoal do IBEU, não é do IBEU, desculpa, do INEP, achou complicadíssimo. Eu assisti a várias lives do INEP e os seus coordenadores disseram, é um dos exames em larga escala que não é complexo, mas ele é amplo, tão amplo que se torna complexo, porque você tem que ir e vir a todo momento. Então, eu fiz um primeiro documento para a Virgínia, nós analisamos, não é? Eu gosto sempre do parecer de outra pessoa, esse parecer foi dado, ela disse, Sandra, está ótimo, gostei, adorei. A gente gosta muito de um elogio, né? Que é um reconhecimento. Gostei, está completo, mas poderia ser um pouquinho mais simples. Eu falei, bom, vamos botar tudo, não é? Não foi minimizar a importância do trabalho, foi apenas torná-lo mais acessível, com mais facilidade de compreensão e de entendimento. Então, eu fiz o documento, depois fiz um terceiro documento, foi o último que eu entreguei, 3 etapas. Um documento onde se fala muito na questão prática, que é a inovação que o ENAD está trazendo. Não é? Eles não vão trabalhar apenas com a questão do conteúdo, vamos trabalhar com a prática docente, tudo aquilo, e a Virgínia já abordou essa parte, tudo aquilo que se viu nos estágios, tudo que se aprendeu. Não vamos dizer o que não aprendemos, que sempre aprendemos, o erro é para aprender, o erro é a construção do acerto. Então, foi tudo isso que a gente vem trabalhando durante esse tempo. E para hoje, claro que teremos muito mais o que falar depois. Eu separei, não é? Fiz uns slides aqui que eu estou abrindo a minha tela aqui, porque ela está um pouquinho maior, onde eu coloco de imediato, né? O ENAD está aí, foi uma adaptação que eu fiz de um documento do INEP, não posso dizer que tudo é original, porque algumas coisas eu tive que pegar para não fugir à questão, né, que o INEP coloca com base na legislação. Então, não se pode fugir disso. Então, mas algumas adaptações eu fiz sim, para que nós tornássemos o trabalho muito mais fácil. Então, temos aí o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que às vezes nós perguntamos, os alunos, às vezes, muitos alunos falam, o que é o ENAD? Né? Para que isso? Isso é para mostrar como está a educação do nosso país. Isso é para mostrar como as licenciaturas estão acontecendo. Isso é para mostrar como a nossa docência funciona. Eu acabei de vir de um congresso em Portugal que foi sobre a prática docente no ensino superior. E eu me surpreendi muito em como nós estamos com muitos atrasos no ensino superior, não é? Os professores que trabalham com o ensino superior, no seguinte sentido, nós somos de uma geração às vezes muito mais antiga, mais experiente, mas mais antiga. E nós estamos pegando uma geração muito novinha. Nós estamos, às vezes, falando no século XXI e os alunos já estão lá no século 30, eles avançam. Então, eu vi que a conclusão foi que nós temos que estar o tempo inteiro buscando, pesquisando, estudando, para que nós possamos acompanhar essa evolução que é tão rápida em alguns aspectos de forma muito positiva e em alguns outros aspectos de forma negativa. Essa aí nós vamos ignorar, mas vamos tentar melhorar. Então, está aqui o primeiro slide, né? Eu coloquei a questão das portarias, muito bom que se saiba, tudo é com base legal, o ENAD não foi uma coisa feita do nada, ele aparece muito bem. Vamos para o segundo aqui, deixa eu passar aqui. Eita, no meu está difícil passar. Eita, danadinho, só um instantinho aqui. Bom, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui a gente coloca a importância do ENAD, que foi o nosso tema, né? A importância do ENAD para as instituições de ensino superior com novos desafios. Mas esses novos desafios não significam que nós vamos ser desafiados a acertar tudo, não. Não é uma prova de acertar tudo, é um exame em larga escala. Aliás, já deveria ter mudado, porque exame já nem se usa mais, né? Hoje não tem mais a palavra exame. Então, Enem, ENAD, nós temos avaliações diagnósticas. É para diagnosticar como estão nossas licenciaturas. Coloquei alguma questão aqui, eu acho que deu um salto aqui muito grande, está dando uns saltos.
Deixa eu ver como é que está o da Virgínia. Deixa eu passar aqui. Virgínia, antes aí, tem alguma coisa? Está passando um pouco rápido? Ah, tá. Aqui. Então, está mostrando o que é o ISAT, que é um componente curricular obrigatório, eles chamam de componente, que é um componente de um exame, não é? Então, ele tem que aparecer dessa forma. E aí eu coloco toda a legislação que está, não vou ler, claro, cada um artigo ou parágrafo, não vamos ler, porque nós temos um edital que eu recomendo, nós recomendamos, né, Virgínia, que todos leiam o edital. Ninguém faz um concurso sem ler um edital. Eu mesma, e Virgínia está de prova aí, que eu me inscrevi, como ela se inscreveu, um edital da SEDUC, onde eles estão selecionando pesquisadores, coordenadores e pesquisadores. E eu, muito folgadamente, né, me inscrevi, fiz os pontos, fiquei feliz da vida, né? Depois eu falei, bom, tem alguma coisa errada. Ela também falou, tem alguma coisa errada no meu também. Vamos entrar com recurso? Vamos. Ela entrou com um, eu entrei com o meu, eu mandei carta para a Fundação Rio, Secretaria de Educação, e eles me mandaram assim, releia o edital. Não me diziam o que era. Eu mandava recurso, releia o edital, e eu mandava perguntar. Depois eu vi, pequenininho, num parágrafo, lá dentro de um artigo, né, um parágrafo que dizia pessoas vinculadas ao governo estadual não podem participar. Eu sou vinculada ao governo estadual. Então, olhem como você perde tempo. E eu, sinceramente, eu me desculpei. Eu fiz um outro documento me desculpando junto à ouvidoria da SEDUC, fiz isso, e ao gabinete, e à Fundação Rio, porque foi uma falta de leitura e nós temos que reconhecer. Pequenininho, miudinho, e eu feliz da vida, não é? Íamos pesquisar juntas, estávamos felizes da vida, e eu, vinculada ao Estado, não pude, ao governo estadual, não pude fazer. Eu tenho 2 matrículas no Estado, não pude entrar, não é? Professora, só lembrando que, assim, inclusive o próprio pessoal do INEP está chamando esse edital, né, de a Bíblia, né, porque, assim, tá tão extenso, né, assim, então, antes, né, de vocês se desesperarem, eu concordo, acho importante ler o edital, porém, o edital, ele está dividido em várias áreas, né, então, assim, tem a área que é para o técnico, né, que é para a secretaria acadêmica, né, uma parte mais técnica de cadastramento, essas coisas. Tem outras partes, assim, tem partes que não competem a vocês, né? Então, assim, tentem se localizar e ler só a parte que compete a vocês, tá? Porque senão vocês vão ficar super, deixa que esse trabalho, o resto do trabalho é nosso. Exatamente. E como eu coloquei aqui todos os slides, né, eu fiz todos, é claro que eu fiz uma seleção e coloquei em primeiro plano, eu acho que 5 slides, que é exatamente aqueles que dizem respeito ao que o aluno precisa fazer. E aí vem aqui o INAD como componente curricular obrigatório, que nós já falamos sobre ele. Depois nós temos as mudanças na estrutura, que aí isso é claro, todos têm que saber, vão passar por isso, a avaliação teórica, que eles estão chamando de AT, e a avaliação prática, que eles estão chamando de AP. E aqui vem tudo que cabe à avaliação teórica, que compõe a avaliação teórica e o que compõe a avaliação prática, não é? E aí eles falam aqui que os instrumentos previstos nos itens tais, de caráter obrigatório, configurarão a efetiva participação dos estudantes. Isso aí não tem que se prender muito, porque vocês vão saber disso muito rápido. E aí eu entrei direto na avaliação teórica convencional, que eles chamam de AT, não é? E aí, nela, eu coloquei como as provas serão organizadas, que eu acho que é uma questão fundamental, com o aluno ir para uma prova, quantas questões, quantas vai ter, como é que eu vou fazer? Isso diz respeito a quem vai fazer a prova. Então, está aqui a parte de formação geral, quantas questões, componentes específico de cada área, os objetos de estudo, que eles chamam, são os nossos conteúdos das disciplinas cursadas, que a Viviane falou muito bem sobre isso, todas as disciplinas cursadas, de forma multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, tem que saber como nossa instituição trabalha, não é? Nós estamos um pouquinho longe da transdisciplinar, ainda estamos na inter em alguns momentos e na múltipla em muitos momentos. É bom que se saiba disso, a verdade tem que ser dita, não é o ISAT.
todas as instituições trabalham mais ou menos de forma muito isolada. Então, é uma série muito grande de disciplinas. Puxa, eu vou fazer 9 disciplinas. Se elas fossem trabalhar de uma forma transversal, seria mais fácil. Mas nós precisamos ainda ter alguns estudos sobre isso, né? E coloquei aqui a questão discursivas, eu fiz questão de colocar como será, não é? São situações-problema, situações que vocês trazem muito para a sala de aula. Vocês trazem muitos exemplos de sala de aula. E nós, professores, buscamos aprofundar teoricamente como é que você resolveria. Quantos alunos perguntam, professora, eu estou com um aluno que não aprende matemática, mas eu dou isso, mas aquilo. Então, esse tipo de questão é a questão que vai cair nessa prova. Não é? São casos que acontecem, são situações problema, e é nessa parte que nós temos que prestar bastante atenção. Não é perguntinha de em quantas partes se dividem as plantas, quantos estados tem o nosso país. Não vai ser assim. Então, vai ter que ler o texto base, vai ter que ler o enunciado e as proposições. Quanto às proposições, logicamente, todas são plausíveis, ou seja, todas têm um cunho certo, mas tem uma que é mais certa. E, às vezes, o que vai diferenciar é uma pequena vírgula, é uma conjunção, é alguma coisa. Então, tem que ficar atento. Uma dica sem ser macete. Macete não é coisa de professor, não é? Armadilha não é coisa de professor. Nós não temos que usar essas estratégias que não cabem numa academia. Não cabe. Mas fiquem atentos ao texto base. O texto base traz para vocês a informação, quem deu a informação. Então, se você, durante o seu curso, você leu vários textos, os professores deram as referências, é esse autor, é essa ideia que vai dar a resposta para vocês. Isso aí eu sei, porque eu já, sempre quando tem prova, eu sou convidada para fazer. Esse ano eu não fui, porque eu não quis me cadastrar, porque era muito burocrática a inscrição. Então, eu não tive tempo para fazer isso, mas não mudou muito nesse sentido. Mas não teremos pergunta e resposta, o que é isso, o que é aquilo, não vai ter. Então, por isso que na discursiva eu fiz questão de colocar aqui, não é? O que nós vamos ver à nossa frente. Nada demais, nada que assuste, nada que eu não vou conseguir fazer. Todos que fizeram uma boa licenciatura, como a Viviane falou, com os professores que nós temos, todos aí já sabem, nós fomos avaliados com nota 5, que é a maior nota que o Ministério da Educação dá para as instituições. O corpo docente do ISAT foi nota 5, está no relatório que brevemente se tornará público para que todos vejam como nós estamos. Então, vamos lá, seguindo, porque o tempo é curto, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei um modelinho de uma questão dissertativa. Não fiz, deixei para vocês fazerem. Por quê? É o modelo mais atual, não é? Dos cadernos da Fundação Getúlio Vargas, que são muito bem feitos, e eu coloquei uma adaptação. Perdão, só para falar que a senhora tem 10 minutos, tá? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, vocês podem fazer, depois eu vou estar à disposição, a Virgínia sabe disso, vou estar à disposição para responder com vocês. Se quiserem responder e me consultar, eu vou deixar um horário livre para que nós possamos fazer isso, tá bom? É muita coisa. Eu tentei extrair de 43 slides o máximo. A parte prática, vamos para ela. Vamos ver o que ela vai nos dizer. Os instrumentos da avaliação prática, aí está dizendo os estudantes vão ser avaliados durante, isso é muito importante. A Virgínia falou no estágio. Então, vejam bem, os estudantes serão avaliados durante a regência de classe de uma aula observada. Então, vocês vão estar lá no estágio, vão ter uma aula onde serão observados e a pessoa vai fazer a avaliação de vocês, certamente, com um documento apropriado que chegará até a instituição ou talvez vá direto. Mas esses professores passarão por uma formação. Ninguém vai pegar um aluno e começar a dar nota para o aluno, não é isso. Será um formulário onde eles vão colocando o aluno
Conseguiu avançar nos seus objetivos? Avançar, ninguém consegue objetivo num dia só de aula, você avança. Por isso que nós temos atividades permanentes e sequenciais. Isso vocês devem ter aprendido nas aulas de prática de ensino e em outras aulas também, em outras disciplinas. E aí coloquei o objetivo, né, da coleta de informações e os estágios supervisionados, que são obrigatórios e devem ser realizados em escolas de educação básica, ou seja, aquela escola que oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, nós temos que passar por isso tudo aí, para que nós possamos ter a nossa avaliação na hora que você for dar a aula. Talvez, eu não tenho certeza, mas vamos que sorteiem que você vai dar uma aula no 9º ano, na escola que você está, como é que você vai se virar? Então, importante. Mas a escola que eu estou não tem 9º ano, só tem ensino médio. Tudo bem, então você tem que trabalhar em cima do ensino médio e junto com a professora da sala de aula. Professora, só interrompendo um pouquinho, porque eu já estou um pouquinho mais inteirada disso. Na verdade, não funciona muito assim, não. Como é que funciona, né? O aluno, né, desses 4 estágios que são obrigatórios, ele vai escolher um, né, que vai acontecer, né, dentro da escola, e aí, quando ele procura esse professor desse estágio que ele selecionou, ele vai pegar o CPF e alguns dados da escola e vai mandar para mim, que sou a orientadora, quer dizer, eu sou a pessoa da faculdade que vai estar acompanhando junto com eles. Por quê? Porque essa professora ou professor que está no colégio, ele vai ser o avaliador do INEP, né? Ele vai ser o convidado, a pessoa convidada, né, externa, para trabalhar pelo INEP. Ela recebe uma quantia por isso, uma quantia pequena, mas recebe também, recebe o treinamento, como a professora falou. Mas o que acontece? Depois que passa todo o período de observação, de relatório, né, quando a pessoa acha que está pronta, ela vai fazer um plano de aula, que eles já até deram um modelo de plano de aula, e ele marca uma data, e ele vai assim, demonstrar essa aula para mim e para o professor da escola, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? O professor da escola vai responder um questionário sobre essa aula que foi demonstrada, de acordo com o treinamento que eles receberam. Eu também, de acordo com o treinamento que eu recebi, também vou responder essas questões, mas é isso, não existe certo e errado, não existe passar ou não passar, né? O que eles querem fazer, ainda mais nesse primeiro ano, é entender como essa dinâmica acontece, tá? Então, gente, fica tranquilo, porque assim, vocês que vão escolher a data, tá? Vocês que vão escolher o plano de aula, não existe isso de sorteio, tá? É tudo muito combinadinho com vocês, tá, Jairo? Fica tranquilo, Jairo até apareceu ali, até colocou a Não, câmera ali. Você pode até ter falado, mas eu, entre trocentas coisas que eu estou fazendo, essa aula, ela vai, não lembro se você falou, passou batido por mim. Uhum. Eu não ouvi nada que ele falou. E Jairo, Olha Tá conseguindo me ouvir agora? Agora eu tô. Essa aula, o quê? Eu perguntei o que acontece. Se essa aula vai ser apresentada, pode ser por aqui, pelo Zoom, ou vai ter que ser Não, de modo ela é presencial, ela é presencial. A gente vai combinar um local que seja bom para as 3 pessoas, mas ela tem que ser presencial, e aí você entrega o plano de aula, tudo certinho, tá? Mas é sempre presencial, tá? Professora, desculpa, segue aí, que a gente está quase terminando com o tempo. Quando eu coloquei a questão de sorteio, não é o sorteio de botar um papelzinho e tirar, porque nós não sabemos, né, na verdade, como o INEP procede nessas horas. Houve um tempo que eles sorteavam sim, né? Agora, como mudou, e o que você falou é exatamente esse slide que está aqui embaixo.
Quem vai participar? Quem são os agentes que vão participar aqui? É onde entra você, onde entra a coordenadora, onde entraria um PI, que está aqui, orientador, docente da instituição superior, supervisor, docente da escola da educação básica. Então, o supervisor é um docente da escola da educação básica, escola onde eles vão estar. Isso aqui é informação do INEP, tá? Não é da Sandra, é do INEP. Então, está bem claro quem é que vai, quem são os atuantes. Cheguei no plano de aula, né? O plano de aula como a Virginia falou, eles deram um modelo, mas o modelo ele é adequado, tem que ser adequado ao que a escola está trabalhando. Eu não posso chegar numa escola com um plano de aula com um tema que eu quero. Eu tenho que saber da professora da sala de aula é onde eu estou fazendo estágio. Se eu estou fazendo estágio na sala de aula de 8º ano, vamos supor, eu tenho que saber o que essa professora está fazendo, o que eu observei, qual foi o meu momento de coparticipação e qual vai ser o meu momento de participação, que são as 3 etapas fundamentais de um estágio para qualquer universidade, para qualquer curso que se faça. Nós temos 3 etapas, principalmente nos cursos superiores: observação, coparticipação e participação. Você observa, você trabalha com a professora, acompanhando, colaborando, carregando diário, carimbando caderneta, não é isso não, é participando mesmo das atividades onde se trabalha o cognitivo e intelectual dos alunos. E, por fim, você vai dar essa aula. Sempre foi assim, só que agora o INEP alertou para os estágios e alertou para que os estágios sejam realmente comprovados através dessa docência que você vai trabalhar em sala de aula. E aí eu coloquei aqui o plano de aula, não é? Como ele é um documento elaborado, o tema tem que ser baseado na BNCC, não tem como fugir, está escrito no manual do INEP. Então, quem ainda não leu alguma coisa sobre a BNCC, tem que ler referenciais curriculares, diretrizes curriculares, competências, habilidades, tudo isso será cobrado ou na aula, sua aula deve propor, né? Você, como professor, vai fazer seu plano de aula, logicamente, vendo quais as competências que o aluno pode desenvolver, porque competência é coisa interna, não é externa. Que habilidades ele poderá utilizar? E aí eu coloquei aqui, não é, tudo sobre plano de aula. Isso é uma visão geral, não é para ninguém ler nem decorar, que eu tenho que saber isso, não é isso. E coloquei aqui, aí já é o final que a Virginia falou, que nós não vamos falar, aí vem cronograma, vem uma série de coisas que vai dar tudo aqui para vocês, ó. Mas isso não é para vocês decorarem, isso a instituição já está providenciando, porque é parte da instituição. Cronograma ela vai avisar, não é dia de prova ela vai avisar, eu só separei o inicial para que nós soubéssemos que a inovação é principalmente a prática docente. É por aí que o INEP vai fazer o diagnóstico de como estão saindo os nossos alunos. Qual é a posição dos egressos, que são aqueles que saem, os ingressos são aqueles que estão entrando na instituição. E os egressos. E aqui nesse documento tem uma série de informações que quem tiver interesse pode ler. Quem tem uma licenciatura e tem uma segunda licenciatura vai fazer. Aí são aquelas perguntas. Eu vou ser inscrita? Não vou ser? Eu vou ter que fazer prova prática? Eu não vou ter? Isso eu não coloquei, nem vou falar agora, porque nós teríamos que ter quase que uns 6 meses, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, para elaborar um item de prova para o ENAD, a gente leva quase 3 meses, porque você faz a questão, passa para um revisor, o revisor passa para um coordenador passa para um outro numa instância maior. Se tiver alguma coisa fora dos padrões que eles querem, retorna tudo para você fazer de novo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, nas questões objetivas de múltipla escolha, né, que a gente pode chamar de questões fechadas, porque as discursivas são abertas, eles têm um padrão de resposta. O padrão de resposta significa o quê? Se eu te falo alguma coisa sobre a cidade de São Gonçalo,
É um exemplo. Claro que eles não acredito que não vão fazer nada com cidade nenhuma, mas eu até coloquei uma questão dessa aqui para vocês lerem depois. Eles marcam aquilo que deve aparecer no texto. Então, vamos supor que eu esteja falando de São Gonçalo. Evidentemente, você fala de como São Gonçalo surgiu. Você pode fazer um texto maravilhoso, maravilhoso. Não sei se vão estabelecer número de linhas, geralmente eles já colocam 15 para você fazer em 15. Mas nós temos sempre alguns aspectos que não podem deixar de aparecer no texto. Ah, Sandra, eu vou adivinhar isso? No texto base, você vai conseguir ver. Nas questões que vêm na múltipla escolha, vocês vão conseguir ver. É só ler a prova toda. Leia toda, que as respostas estarão todas nela. Ninguém faz uma prova para você não achar resposta. Faz uma prova realmente para diagnosticar, precisa dar chance do aluno fazer. Se eu quero criar armadilha, criar macetes, é evidente que vocês vão ter dificuldade, como alguns alunos tiveram. Por isso, o ENAD é chamado de novo ENAD. Não é para dar nota a ninguém, não é para reprovar ninguém, pelo contrário, é para diagnosticar como estão nossas práticas docentes nas nossas licenciaturas. E nisso aí nós envolvemos gestão, coordenação, corpo docente, discente, outros serviços da instituição, tudo entra nessa questão de avaliação, porque a prova é um dos elementos para que uma instituição seja avaliada, mas não é avaliar para reprovar. Pelo contrário, eles depois ajudam você a retomar questões, não questões da prova, mas questões de modo geral da instituição, para que nós possamos fazer ressalvas. Eles não colocam nem como alguma coisa que eles possam chamar de incorreta. São ressalvas que você tem um tempo para você resolver. E essa prova, esse exame, né? Falar exame e falar prova, para mim, é uma coisa dificílima, porque eu não gosto nem de exame nem de prova. Por mim, prova desapareceria deste nosso mundo letrado e que está buscando se letrar, desapareceria. Mas existe a questão das provas em larga escala, SAEB, cada município agora cria a sua, SAERJ, ENEM, ENAD, isso tudo é apenas para depois nós termos aí uma avaliação de como nossos cursos estão, sem ranquear. Isso é muito importante. Não é para ranquear, não é para dizer que o ISAT vai ser a pior, que tal faculdade. Pelo contrário, é para fazer com que nós repensemos nossas práticas. E retorno aqui. Reforço o que a Virgínia falou, o que a professora já falou. É fundamental a participação nas aulas, o registro dos conteúdos que são trabalhados, as leituras que são propostas. Se tiver algum aluno meu aí, duvido que eles não falem em Heloísa Luque, não é? Em Selma Garrido, que é de currículo, e essas pessoas vão aparecer. Paulo Freire pode aparecer? Pode aparecer. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho desses autores, lendo os textos que são propostos, lendo os materiais que os professores propõem. Professora, eu fiz. Desculpa, é que a gente tem que finalizar mesmo. Só para lembrar que tem, né, está de posse já da professora Virgínia, um documento com várias questões para que vocês possam fazer. E o gabarito, não coloquei. Por quê? É uma questão para vocês pesquisarem. Se eu dou um gabarito, porque depois sim, depois a gente até pode dar. Então, vocês vão fazer, aí depois nós vamos ter um tempo antes da prova para a gente ter um momento que pode ser um simulado online, alguma coisa para discutirmos alguma questão dessa que vocês tenham. Eu coloquei A. Não, mas é a B. Não, mas, professor, é A porque eu tenho certeza que é. Então, vamos lá. Vamos ver onde é que nós... por que nós falhamos? O que ficou faltando nessa questão? Então, eu queria falar muita coisa, mas, como vocês viram aqui, são tantos itens, é muita coisa. Isso tudo que eu coloquei está previsto no manual do INEP, não dessa forma, mas o INEP colocou exatamente assim. Então, estou fazendo um cumprimento legal, tá? Baseado na lei, mas gostaria muito de estar num simulado com vocês para nós pegarmos. Questão 1,
Vamos pegar essa discursiva aqui, vamos discutir. Vamos pegar essa questão de múltipla escolha aqui, ou fechada, como se chama. Vamos pegar umas questões abertas. E aí a gente discutiria. Gostaria muito Ótimo, de estar... professora. É isso, Virgínia, eu sei que o tempo é Muito curto. obrigada. A gente agora. Então, olha, gente, para quem está fazendo o ENAD esse ano, as pessoas já foram comunicadas, existem 2 grupos de WhatsApp também, né, sobre isso. Não se preocupem, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês e a gente está aí coladinho, tá? Até o dia 24, para quem está fazendo só a prova teórica, e para além do dia 24, né, até o ano que vem, para quem está fazendo além da prova teórica ou para quem só está fazendo a prova prática, porque também existe essas opções, tá? Mas a gente vai conversando com vocês ao longo, e quem ainda não está fazendo, né, já está entendendo um pouco do que está acontecendo, para ano que vem vocês já se prepararem, porque a partir do ano que vem, todo ano vai ter prova teórica, né? Então, agora a grande mudança antigamente era, né, até esse ano era egressos e pessoas que estavam finalizando o curso. A partir do ano que vem, todo ano todo mundo que está inscrito em alguma licenciatura tem que fazer a prova teórica, tá? Então, essa é a grande mudança. Então, assim, se vocês não estão nessa ainda, Virgínia, se desculpa, só preparem. lembrar que na parte de formação geral, como nós temos parte de formação geral, temos a avaliação teórica e temos a avaliação prática. Na parte de formação geral, no último documento que eu encaminhei, professora Virgínia, eu coloco vários temas, porque foi sugestão via conversa, eles assistiam a live, não é? Eles falando sobre possíveis temas. Claro que serão temas atuais. Queimadas, a Amazônia vai entrar, as mudanças climáticas, então muitas coisas que estão ocorrendo aí nas políticas públicas do nosso Brasil certamente vão cair. Então, tem aí um caderno com questões para vocês elaborarem, não coloquei muito de letras nem de língua portuguesa, não que eu tenha preferência pela pedagogia, é porque não tenho a competência suficiente, nem o aprofundamento para elaborar questões de língua portuguesa. Só lembrando que, né, professor, assim, só lembrando que todos esses temas que vão cair, eles estão também mais focados em como você vai trazer isso para a sala de aula, né? Então, assim, não é um tema de Enem, né? Uma coisa assim, escreva sobre. Não, é assim, aconteceu esse fato, né, esse ano. Como é que você, né, trabalha esse conteúdo dentro de sala de aula com os seus alunos, né? Sempre, eles estão fazendo realmente um esforço grande para fazer sempre de maneira aplicada, né? No sentido de pegar um conteúdo e como você transpõe isso para a sala de aula. Gente, desculpa, eu vou ter que avançar, professora, eu vou ter que passar para o Cassiano, que a gente já está... Tem a proposição, aquilo que você escreve, e logo abaixo você tem que dizer como você resolveria. Você tem que, a questão vai envolver um impacto de eu, entendendo esse texto, faria dessa forma. Eles querem isso dito pela organizadora do INEP. No texto, na discursiva, nos temas de formação geral, você sempre vai ter o tema, vai falar sobre ele, mas você sempre vai dar uma resposta, como vocês fazem. Lê um texto, a professora não pede? Introduz, desenvolve, conclui. Então, pronto, introduz, desenvolve, conclui, e aqui nós concluímos nossa fala. Desculpe ter passado do horário. Amei fazer isso, gostaria de fazer com muito mais tempo e dando mais atenção individualmente aos alunos. Teremos aí oportunidade, professora, teremos aí oportunidade. Bom, gente, e agora, passando para o nosso fechamento aí com chave de ouro da noite. Por favor, Cassiano, cadê sua coisinha? Cadê? Aparece aí, Cassiano, aparece aí. Peraí, eu tô tentando ver aqui. Muito tempo que eu não entro no Zoom, meu Deus. Desde a época da pandemia, né? Bom, gente, enquanto o Cassiano está tentando abrir a câmera, eu vou apresentando aqui o textinho dele, né, a mini bio dele.
Cassiano Figueiredo nasceu em 2000 e é natural de São Gonçalo, município do Rio de Janeiro. Licenciado em Letras, Português e Inglês, pelo Instituto Superior Anísio Teixeira, ISAT, colunista da revista Ruído Manifesto, poeta, professor, preto, gay, omorixá, filho de orixá, cartomante e canceriano. Já foi publicado em algumas revistas e participou das coletâneas de poesia de autores LGBTQIA+, Um Rio de Cores, de 2023, pela Metanoia, eu acho que é isso. Metanoia. Metanoia, e O Amor é um Grito, em 2024, pela TUAP. Seu livro de estreia, na poesia Versos Tecidos com Fios d'Água, foi lançado recentemente pela Emó Editora. Gente, enquanto eu tento aqui agora compartilhar, né, que eu já vi, haha, spoiler, a apresentação linda que o Cassiano fez, né? Eu vou deixar vocês aí, passar aí para o Cassiano a começar a apresentação dele. Cassiano, prazer enorme te rever, prazer enorme receber você aqui, felicidade explodindo, assim, tá? Por favor, a casa é a sua. Eu que agradeço muito pelo espaço, por estar aqui de volta com vocês. A semana acadêmica sempre foi muito especial para mim quando eu estava no ISAT, então era um momento de muito aprendizado. Daí eu queria começar a apresentação. Vou começar com uma leitura de um poema, antes da Virgínia compartilhar o book trailer que eu combinei com ela. O book trailer que foi organizado não por mim, eu fiquei de fora do book trailer, eu só autorizei. E o Ana, Gabriel fizessem o book trailer. Eu preferi ficar de fora. Daí para mim, Não, eu espero morrer com dignidade. Eu os amo muito. Não, mas você não está aparecendo mais, não. Tava, mas eu tava. Gente, eu vou mutar o microfone de vocês porque tem gente falando aí ao mesmo tempo, tá bom? Pode ir lá, Cassiano. Você consegue colocar para mim o book trailer? Vocês não estão Aquele link do YouTube que eu... Ah, sim. Peraí, vou interromper aqui. Ui. Deixa eu botar aqui, que já estava até aberto. Um momento, por favor. Eu acho que eu vou deixar a poesia por último para recitar. Vou começar com o book trailer. Tudo bem. Deixa eu só começar aqui. Opa. Faz um tempinho também que eu não compartilho as coisas. Deixa eu ver. Lá no YouTube, a ficha técnica das pessoas que me ajudaram a fazer. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Agora eu só não sei se o som vai... Confirma para mim se está com som ou sem som. Tá sem. Eu acho que tem que compartilhar o som. Só um momento, por favor. Vou tentar novamente aqui. Ok. O mar sempre me falava as coisas, o mar. Aí eu sonhava com aquele mar cheio de lama, não tinha mais água ao mar, só tinha lama. Aí nisso eu deitei para dormir, aí na beira da praia, aí veio até a moça que jogava para mim, né? Dona Ana, nem sei se ela é viva ainda, é a mulher de Oxum. Aí ela virou para mim no sonho e falou assim: Rosângela, realmente você está grávida. E está grávida de um outro menino. Eu, poxa, menino de novo? Vem outro menino para você. Eu, caramba. Somos Omoejá. Nadamos, desaguamos infinitamente. Porém, tratando-se de Onã, clamamos pela força
do ferro de 3 pontas, que é capaz de cessar as direções incertas, tornando as águas conscientes, certas do caminho que desejam fluir. Sensação refrescante de aguar confiante. Segue da encruzilhada. É isso, gente. O book trailer, tá isso, ele não é por mim, tá? Eu só autorizei. Davi Ferreira e a Joana Gabriel que dirigiram esse book trailer. A Joana fez o roteiro, ficou responsável pelo figurino. É, ela conheceu um amigo que é ator, e ele que tá ali performando o lírico desse livro que percorre aqui o Versus. E eu sou suspeita a falar, porque eu acho esse book trailer lindo. E eu não queria muito me envolver, porque eu queria como que as pessoas, no caso eles, né, enxergavam o meu livro visualmente falando. Então eu não queria dar opinião, não queria dar pitaco, eu só autorizava mesmo. Virgínia, você tá aí? Estou, Você pode compartilhar o slide, por favor? sim. Vamos Obrigado. lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá aparecendo? Tá. Ok, deixa eu só aumentar ele aqui um pouquinho. Opa, ok. Aí você Pode vai me passar para. falando. Ok. Pode. É, Eu comecei a escrever o Versus, Tecidos com Fios d'Água, em 2018. Eu estava começando no Exat, e aí foi me despertando uma vontade de escrever, algo que eu não sabia muito nomear, e eu ia guardando. Eu mostrava para alguns amigos do Exat, alguns colegas, e eles falavam, nossa, isso daqui é poesia, por que que você não
em publicar um livro ou faz uma página de poesia. Na época eu até fiz uma página de poesia, agora eu não me recordo o nome, mas lá eu compartilhava alguns escritos. Aí depois eu decidi terminar com essa página porque eu ficava pensando, se eu for postar tudo que eu escrevo aqui, como é que eu vou publicar o livro? Então eu preciso guardar, preciso que esses textos descansem, né? Então o processo de escrita é muito disso, né? De ter a paciência, de você ir guardando o que você escreve e também de você amadurecer, né? De você se enxergar como uma pessoa que escreve, um escritor, de você se reconhecer como aquela pessoa, para você ter a coragem de você publicar. E para publicar um livro você precisa de coragem, para você não ter medo de julgamentos e você permitir que as pessoas vejam o que você escreve. A partir daquele momento, a escrita não é mais a sua, é das pessoas, né? É de quem lê. E nesse caminho, eu me deparei com a editora, uma editora independente de São Paulo, pequena, que estava começando. E engraçado que nesse meio tempo, a editora publicou várias pessoas. E eu continuava no processo, né, de escrever. Eu fui terminar de escrever o Versos, no início do ano passado. Então, alguns textos são recentes, né? São que os mais são os que eu mais gosto. É, Então, eu passei até por esse processo, né, de ter que aceitar aquela escrita antiga que fez parte do meu processo de escrita. Então, até eu entender, até minha ficha cair, né, que isso fez parte do meu caminho, então eu não podia deixar de lado, eu não quis deixar de lado. Eu quis tomar coragem de publicar assim mesmo. Claro que eu mexi em algumas coisas, fui ajustando aqui, ajustando ali. E aí, voltando para a editora. É uma editora independente, pequena, de São Paulo. Então, é o que eu digo. Se você escreve, se você pensa em publicar, apoie editoras independentes, né? É mais fácil de você conseguir publicar e elas geralmente têm programas que acolhem pessoas LGBT, que ia mais, acolhem esse tipo de escrita, porque tem editoras que não aceitam determinados escritos. Então, como editora independente, a gente consegue se sentir mais confortável, é como eu me sinto. Até a relação de você conseguir trocar ideia, de você conseguir construir. O Versus, ele foi um livro que eu dei pitaco em tudo, né? Desde a capa, as ilustrações, fui eu que escolhi os ilustradores, e eu tive essa liberdade. Então, é um livro que eu me sinto muito realizado, muito satisfeito com o que aconteceu, porque eu participei de tudo, né? Do começo ao fim. Eu só não diagramei, né? Porque eu não sei diagramar. Mas se eu soubesse, eu acho que até isso eu ia fazer. Pode passar, Virginia. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida sobre essa questão da editora? Alguém que escreve ou pensa em escrever algo nesse sentido? Sandra está com a mão levantada. Ué, por que nesse nível? Não Oi? existe nível. Não, ela respondeu aqui no É chat. a Rafa, Não, né? não tem nível, Rafa. Eu ficava muito nessa maluquice também, de pensar em nível, de você aceitar a sua escrita, né? Claro que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que pode melhorar aqui, melhorar determinadas coisas, mas não existe nível. É você confiar mesmo, né? Confiança. De você confiar no que você escreve. Se você não confiar, ninguém vai confiar por você, sabe? Então, aqui eu citei os movimentos, é como que eu pensei, né, no livro. Então, eu fui guardando os escritos, e teve um momento que eu falei, tá, eu cheguei onde eu queria, 50 poemas. Agora, como é que eu vou organizar, esse livro? Aí eu conversei com uns amigos mais próximos que também gostam de escrever e curtir poesia, e começou a curtir também por causa de mim. E eles me ajudaram a fazer
essa separação, né? Porque cada movimento vai trazendo um tema, vai tecendo uma ideia. Então a gente sentou aqui em casa, eu fiz um almoço para eles, a gente sentou, a gente foi conversando, foi lendo poesia e foi separando. Olha, esse daqui cabe mais em Fluxo das Águas, esse daqui cabe mais em Gozo das Águas. Então, cada movimento vai trazendo um movimento específico. Aí tem o nascente, tem o gozo das águas, tem os mergulhos resfolegantes, mergulhos ancestrais, fluxo das águas. E eu também fui colocando epígrafes nesses movimentos. No caso, na separação, né, do livro. Na página tem epígrafe. Então eu cito Conceição Evaristo, epígrafes que dialogam com aquele movimento. Eu cito Itamar Vieira Júnior, eu cito Ailton Krenak, eu cito Helene Fernandes, que é uma poeta aqui do Rio, é, eu cito Pauline Chiziane. Então são autores que eu acredito que dialogam com a minha escrita, porque de certa forma eu peguei eles como referência também. Pode passar. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou continuar. Pode Tá, continuar. certo. Então eu vou recitar 3 poemas. Vou começar com Corte Silencioso. Palavras cortam como facas. Bem, sangrei inúmeras vezes por dentro, com medo de ferir alguém, mas eu que me feria. A passividade em agradar os outros, e não eu mesmo. Lá no fundo, eu sabia que em algum momento eu poderia explodir. Por isso, decidi cortar sem as palavras. Eduquei-me para não retribuir o mesmo. Aconchego de vó. Aninha-me em seu colo, cuida dos meus pensamentos, enxuga as minhas lágrimas, me protege em seus braços enrugados e resistentes. A senhora é quem me acalma e cuida das minhas feridas. Da lama fui feito, para ela retornarei. Assim, me torno seu filho eterno, em seus braços, como um aconchego de vó. A senhora é o início e o início da minha felicidade e o fim da minha tristeza. Desaguar. Às vezes, sinto vontade de sumir, não sei para onde, nem quando voltar. Ir no fluxo da minha vontade, ver onde esse caminho dá. Sem aviso prévio eu vou. As águas são todas uma só. A correnteza vai, a correnteza volta. Eu vou, eu volto. Sem aviso prévio eu transbordo. Faço-me presente. É isso. Essas fotografias que eu coloquei, eu dou os créditos dos fotógrafos. É a Monique Diniz e o Davi Ferreira Tavares. Agradeço muito pelo espaço, pela atenção, pelo carinho do Isate. É um espaço que eu me sinto muito confortável e eu estou aberto para perguntas, para dúvidas. E quem se interessar pela obra também pode falar comigo no Instagram, que eu passo as informações. A Rafa falou, me lembrou alguns versos da Lineker. Super delicado. Nossa, ser comparado à Lineker é um absurdo, né? Obrigado. É, bom,
Eu, assim, faz tempo que eu não me emociono tanto em um seminário virtual, porque a gente começou com uma declaração assim super forte da Vivi, e agora, né, encerrando com você, assim, é, é, acho que tudo tem que ser como tem que ser, porque é muito impressionante, né, a gente ter trocado, assim, ia ter começado com um bloco super pesado, né, super técnico, assim, sobre esse novenário e tal, e aí a gente acabou invertendo as apresentações. Então, assim, vocês aqueceram o nosso coração, encheram de água, assim, encheram nossos corpos de água, né, é verdade, a semana acadêmica tem esses tesouros. É, e aí, assim, o ENAD serviu para dar uma sentada na gente, dar uma aterrada na gente antes do próximo voo, que foi com o Cassiano. Cassiano, eu só queria te pedir, por favor, coloque o seu contato para quem quiser entrar em contato e tudo. E, por favor, onde compramos o seu livro Então, o também. livro que compre comigo, eu não ganho nada, pra ser sincero. Eu repasso a editora. Eu ganho depois, mas é porque eu gosto de fazer dedicatória, então eu consigo fazer dedicatória e consigo enviar pelo correio. Então eu prefiro esse movimento, sabe? Uhum. De trocar com o autor, do comprar pelo site, eu acho meio chato. Fala, e como vai ficar gravado, né? Além de escrever aqui, fala também, porque, né, aí fica também gravado para as pessoas depois que assistirem pelo YouTube poderem entrar em contato com você. Pelo Instagram, Eicássio. Por isso que eu fiz também o post lá no Isat, já Uhum, pensando, né? Fez lá uma collab lá e as pessoas conseguem acessar meu perfil também pelo Insta do Isat, perfeito. que tá vinculado. Então, gente, se vocês querem conhecer mais obras, né, de Cassiano Figueiredo, por favor, entre em contato com ele pelo DM lá no Instagram dele. O Instagram dele é fechado, tá? Então vocês têm que pedir amizade. É aberto? Tá É aberto. aberto? É aberto. Engraçado, pra mim sempre foi fechado. Não, é Não? aberto. Ah, então tá ótimo. Gente, melhor ainda. Então aí, ó, viu? O professor está É louca. aberto. É aberto. Então é só chegar, literalmente, né? E entrar em contato. Como vocês viram pela apresentação do Cassiano, ele está sempre disposto à troca, ele pergunta, né? Ele instiga. Então, gente, por favor. E assim, a Rafaela que está aqui super interagindo, eu não sei se você sabe, Cassiano, ela tem também um perfil onde ela faz. Rafaela, fala aí, como é que é o seu trabalho também no Instagram? Fala aí, Rafa. Chamando de Rafa já. É, sou eu, professora? Ah, não, é porque eu também sou das artes, né? A gente tem um poeta aqui, mas eu também sou das artes, eu faço teatro, e aí, como estudante de teatro, eu acabo fazendo minhas próprias criações, né? Meus monólogos, enfim, então a gente acaba tendo essa criatividade um pouco mais aflorada para uma versão mais poética, mais, né, um texto mais corrido, enfim, aí a gente acaba criando mais. Também sou cantora, então eu acabo me apresentando em alguns lugares. Semana passada eu estava no teatro, né, estreando minha peça A Canção dos Oprimidos, né, que foi baseado nos Miseráveis. Então, assim, a gente está pelas artes, né? E aí a Isate às vezes faz esses encontros de grandes artistas e eu acho muito legal. E aí eu também tenho lá meu perfil. Eu já segui o Cássio, mas eu segui o Cassiano, mas eu segui ele de novo. Só para ficar mais. Quando o algoritmo fica mais atento, né, no feed, até para ver mais conteúdo dele. E é isso. Aí eu também tenho alguns vídeos lá meus cantando, tem também músicas autorais minhas lá também. Mas é isso. Nossa, que Maravilha. incrível. Tá picotando um pouco. Entendi. Você faz teatro, é cantora, é isso? É, né? É, isso sim, é isso sim. Aí Mas com você a Isate agora eu tô sendo tradutora.
Eu estou com a mãozinha levantada aqui, que eu já levantei 3 vezes e abaixei. Sim, Alguém está pode me ouvindo? falar. Então, Virgínia, você acabou de dizer, eu acho que realmente nós temos uma sintonia muito grande, até porque nós somos muito verdadeiras uma com a outra, não é? Nós dizemos aquilo que nós temos que dizer, quando é não, quando é sim, às vezes é sim, a outra é não, a outra, e vamos trocando. E você acabou de falar uma coisa que eu até anotei aqui, não é? Começamos com a Viviane, que traz na voz uma poesia muito grande, ela é muito meiga, muito tranquila para falar, e trouxe uma técnica muito informativa para aqueles colegas egressos, né? Vão sair, vão prestar seus concursos, tudo muito importante. A troca foi uma coisa que para mim foi assim espetacular, porque colocamos a Viviane, né? Entro eu com uma coisa para tirar essa meiguice, porque realmente aflige um pouco quando se fala em prova, avaliação, qualquer coisa que venha no sentido de selecionar, né, classificar, nós não nos sentimos muito à vontade. E aí vem o Cassiano com eu não sei nem como me expressar, através dele mesmo, ele pessoa, que traz uma poesia dentro dele, um poema, que traz uma escrita dele, que traz ele como pessoa, ele como ele mesmo e como tem que ser. Então, essa união aí sempre tem alguma coisa, não para desequilibrar, mas tem que ter alguma coisa assim forte, pesada, como você colocou, para nós alertarmos. Mas dentro dessa questão, por exemplo, do ENAD, nós temos toda uma parte poética. Inclusive, eu ia colocar uma questão, Virgínia, que seria muito a seu favor, sobre arte. Eu falei, não, mas eu vou dar de bandeja para ela, não vou fazer isso. E tirei a questão. Então, eu acho que essa união, né, essa tríade que aconteceu sendo complementada agora pela Rafaela, que eu acho que pelo rostinho eu conheço, né? Foi muito interessante, muito bonito mesmo, e realmente o Cassiano traz para nós uma voz que eu gostaria de ouvir na televisão, tipo Cid Moreira, né? Não a voz dele, todo esse carisma que você é uma pessoa, me está me parecendo, eu acho que eu não o conheço pessoalmente, né? Mas uma pessoa extremamente carismática, porque para escrever, Muito vergonhosa, tem muita vergonha. Sou muito tímido. não Foi escrever, meu aluno, tem vergonha mesmo. Tem vergonha mesmo. Sou muito tímido. Muito tímido. Você consegue associar todo esse seu sentimento poético, espiritual, né? Não estou falando aqui em religião, mas você traz toda uma coisa tão pura, tão liberta, que contagia muito. Eu acho que você deve prosseguir. Eu tenho 2 editoras que estão convidando escritores, e escritores como eu, como você, que nós escrevemos artigos, escrevemos muita coisa, mas nós precisamos aprofundar, e você está com uma coisa linda em mãos, você está com um material belíssimo, que veio de dentro de você, e você quebrou um pouco. Eu estava uma estátua falando de ENAD, sabe por quê? Porque eu sei que choca muito você falar de uma coisa que vai ser cobrado, mas numa poesia não se cobra nada, não se cobra, porque é o sentimento do autor, é você que está escrevendo. Então foi lindo, como foi linda a fala da Viviane, como foi linda a fala da cantora Rafaela, que eu não sabia que tínhamos uma cantora no ISAT. Eu também gosto muito de cantar, meu pai era músico. Então, eu quero parabenizar, primeiramente a você, Virgínia, a Fabiana, porque tudo depende de uma grande organização. Estou vendo aqui a co-anfitriã, minha grande amiga Michele, amo muito. Ana Valéria está aqui presente, o Charles, que eu conheci, né, Charles? E você me conhece, que eu te encontrei na escada e falei, cadê o estágio? Né? Então você me conhece. E outros aqui, mas foi lindo, lindo esse trabalho, e a Virgínia fez esse fechamento, que eu já estava escrevendo aqui para falar, por isso que eu levantei a mão, tirei a mãozinha, botei a mãozinha, falei, não, mas agora eu vou botar a mãozinha de novo. Então, foi uma noite assim, agradabilíssima, e um trabalho de muita categoria. Estão de parabéns, estamos todos de parabéns, né? Cassiano, Tá bom? obrigada, professora. E assim como, né, temos a Rafaela aqui falando, a gente tem uma outra Rafa,
aqui no curso, que está se formando agora, que é a Rafaela Guerreiro. Acho que você conhece ela, não conhece, não? Ai, por nome, Eu, assim, eu acho que vocês são contemporâneos, vocês dois, assim. É, e aí, ela também tem um perfil de Instagram onde ela faz resenhas de livros que ela lê, sabe, assim, de ficção, de poesia. Ela passa por uma. É muito amplo, assim, o campo de investigação dela, né? E tem uma coisa muito interessante acontecendo cada vez mais, assim, que é quando. Pois é, ó, a Rafaela está até falando, a Rafaela Porciúncula está falando aqui, que ela conhece também o perfil aqui da Rafa Guerreiro. É, e assim, tá muito interessante cada vez mais, a gente está vendo que os estudos humanos, os estudos, assim, baseados em filosofia, né, essas coisas assim, eles estão caminhando para um lugar que durante muito tempo a filosofia era muito antropocêntrica, assim, muito focada no homem, no homem, no homem, o que que o homem podia. E agora está se fazendo um exercício de cada vez mais sair, quebrar isso, ir para o corpo pós-humano. O corpo dos besouros, o corpo das formigas, né? Porque todos eles teorizam, na verdade, e a gente tem que sair do nosso umbigo, e isso é real. A gente só vai ter alguma chance de sair, né, de sobreviver nesse planeta nos próximos anos, se a gente começar a entender o corpo como um corpo pós-humano, né? Assim, entender que a gente não tem um lugar tão importante no mundo como a gente pensa. E aí, cada vez mais, para a gente conseguir fazer esse exercício na teoria, a gente está trazendo a literatura cada vez mais. E quanto mais, então, assim, tem muita gente de literatura, né, falando, né, escrevendo textos acadêmicos, mas na forma de literatura. Exatamente para conseguir afrouxar essas amarras, para a gente poder imaginar outros cenários, sentir outras coisas, começar a processar outras possibilidades que a gente não vem, que a academia não possibilitava pensar até então, provocar até então. Então, Cassiano, se você também quiser, né, aceitar esse convite, aceitar essa provocação, né, para entender essa literatura que pode esgarçar, sujar, borrar, desfocar essa academia, né, que muitas vezes se apresenta aí hermética, careta, retrógrada. Por favor, conte com a gente, porque assim, a gente quer olhar para frente. Tá? A gente quer pensar, repensar o nosso lugar no mundo, o que que a gente pode fazer, o que que a gente, né, assim, como fazer, como estar no mundo, né, os novos como estar no mundo, porque já está dado, a gente é que se negava a ver, né, quando eu falo a gente, na academia, tá? Então, assim, se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, senão vou pedir para o Cassiano também ir né, encerrando a apresentação dele, lembrando que amanhã tem mais apresentações incríveis, não percam, gente, tá muito legal esse seminário, assim, tá muito bacana, temas super interessantes, tá bom? Alguém tem mais algum comentário? Alguém, ó, aqui no chat temos falando aqui, né, a Rafa está falando, Michelle está falando, assim, todo mundo agradecendo o Cassiano, né, dando parabéns para ele, a Ana Valéria também agradeceu muito. Então, assim, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, vou deixar a fala final aí para o Cassiano. Ah, eu vou encerrar com poesia, não tem nada para falar. Por favor. Agradeço muito pelo espaço, pelo carinho de vocês, pelo acolhimento. E vou encerrar com Amor Negro. Corpos negros se amam, não se odeiam. São olhares cúmplices de afeto transbordante, de reconhecimento da grandeza de seus corpos despidos. Uma noite negrosa com o céu negro brilhante. A lua negra sublime que compreende a imensidão de seus corpos. Amores transbordantes que inundam
o Mar Negro. No encontro do rio com o mar, emerge um amor negro, pintado de guache preta e carvão, à mão, no papel da vida, com o pincel do destino. E os dedos de seres negros aquosos, do jeito que é feito um amor negro, no toque, no olhar, no entender, na pele negra. É isso, gente. Muito obrigado. Estou muito feliz. Gente, não vou falar nada não, vou deixar vocês assim com essa maravilha. Não vou estragar esse momento, não. Beijo para vocês. Muito obrigada, Cassiano. Até a próxima. Até a próxima. Até amanhã, gente. Beijo grande. Daqui a pouco estará no YouTube. Olá, Michele. Teve manifestação espontânea dos alunos aqui na sala 11. Todo mundo pediu para abrir a câmera, porque essa última poesia pediu e evocou essa emoção. Cassiano, você emocionou e isso não é para todo mundo, é para poucos. Parabéns. Parabéns. Foi lindo. Toda arrepiada, gente, toda arrepiada. É isso. Parabéns, Cassiano. Parabéns. Parabéns a todo mundo que apresentou hoje. Um beijo enorme. Até amanhã, gente.